Mateus capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 13, Mateus 16, verso 13. Nós vamos ler do 13 ao 16, e depois a gente vai dar um pulo para Mateus 21. Mateus 16, verso 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vá ao versículo 21, por favor. Diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, veja bem, necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou Jesus à parte e começou a fazer o que, gente? Pedro estava fazendo o que com Jesus? É isso que você está lendo aí, repreendendo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Revela-nos ela nessa noite. Revela-nos Jesus mais uma vez nessa noite. Pai, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam cativas para receber a palavra de Deus. E ao receber, deixar que ela entre nas nossas entranhas, para que a gente aprenda a andar com o Senhor e aprenda a tomar decisões sábias na vida. E mais do que isso, tenha o Teu Espírito na nossa direção, na direção do nosso caminhar. Continua falando aos nossos corações. Faz isso em nome de Jesus e por Tua graça. Amém. Meus amados, eu gostaria de falar a vocês nessa noite algo que fala ao meu coração e eu queria repartir. E a palavra que tenho a lhes falar hoje, ela tem a ver com aquelas coisas que são do coração. Aquelas coisas que a gente olha para a gente e às vezes parece que a gente não se reconhece em nós mesmos. Nós, como seres humanos, somos capazes de ter estados de ânimo, de espírito tão diferentes, que às vezes a gente não se reconhece. Eu não sei se acontece com você, mas deve acontecer com você. Tem dia que você está tão alegre, ou tão efusivo, ou tão contente com alguma coisa, ou algumas coisas que aconteceu com você, que você está num momento tão bom que você fica falando assim: puxa vida, eu estou até com medo de mudar alguma coisa, porque está muito legal, eu queria estender um pouquinho mais isso. Não é verdade? Não tem hora que a gente está assim? Está contente. Se você é uma moça e recebeu um pedido de casamento ontem à noite, por exemplo, deve ser esse o seu estado de espírito. Não é verdade? Você falou: não pode, é melhor esticar um pouco isso. Tem hora que a gente está assim, nesse estado de ânimo. Mas tem hora que o nosso estado de ânimo está ao contrário disso. Não é? Não só a gente pode estar assim muito inseguro, muito entristecido, como a gente pode estar meio beirando se tornar insuportável. Você já se reconheceu assim?
que você fala assim, olha, hoje eu estou tão azedo, que nem eu estou me suportando. Então aí você costuma se recolher um pouquinho, você costuma falar, olha, eu não vou falar muito, eu não vou sair muito, porque hoje eu não estou legal. E aí eu perguntaria para você assim, quem é você dessas duas pessoas? Você é aquela primeira pessoa que eu citei, ou você é essa segunda? E se você for honesto com você mesmo, se você se conhece um pouquinho, você vai ter que admitir que você é as duas pessoas. A gente é capaz de ser, como diz a história popular, meio médico e meio monstro, né? Às vezes a gente é capaz de coisas maravilhosas, mas a gente é capaz também de umas coisas que a gente fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu estou falando disso porque isso é o coração humano, e a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus inspirada, mas inspirada e escrita por seres humanos. Ou seja, as coisas que constam da Bíblia, elas não constam pela metade. A Bíblia tem coisas, tem histórias maravilhosas, mas a Bíblia tem histórias de traição, a Bíblia tem histórias de punição, tem histórias de gente com falhas de caráter, a Bíblia tem histórias de assassinatos. Por quê? Porque a Bíblia é história de gente, de ser humano que é capaz de fazer uma coisa incrível hoje e amanhã fazer uma coisa que você fala, essa pessoa é irreconhecível. Por exemplo, no Gênesis, a Bíblia já começa mostrando Caim, filho de Adão, uma pessoa possuída pelo ódio, pela inveja, e ele vai e mata o seu irmão Abel, e a Bíblia não esconde isso. Movido pelo ódio, a gente conhece o primeiro homicídio. Os primeiros capítulos da Bíblia. A gente anda um pouquinho na Bíblia e vê um sujeito chamado Jacó. Jacó é aquele tipo de sujeito, pelo menos enquanto Deus não transformou ele, que você não compraria um carro usado dele de jeito nenhum. Porque provavelmente ele já tinha tirado os pneus e colocado um careca, o motor já estava para fundir, e ele tinha dado uma mexidinha. Jacó era assim. Até que Deus transformou ele precisou de uma transformação tão grande, precisou mudar o nome. De tão complicado que era esse sujeito. Aí você caminha um pouquinho mais, você descobre homens como Moisés, que um dia tentou proteger um amigo, e a gente, isso é muito humano. Tem hora que você tenta proteger alguém, você entra no meio do rolo, e daqui a pouco a pessoa sai fora e você é o culpado da história. Moisés experimentou isso. Tinha dois hebreus brigando, ele chega lá e ele vai apartar, e os hebreus falam assim, você quer fazer com a gente aquilo que você fez com o egípcio? E Moisés percebe que ser humano é você conviver com injustiça, com incompreensões, é você às vezes fazer o bem e não receber o bem de volta. Ser humano é isso. A gente vai caminhando e vê Sansão, um homem que resolveu viver pelos seus instintos, que resolveu fazer as suas vontades e desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, ele traz para si um monte de confusão na vida dele. A Bíblia vai abrindo o jogo até que chega em Saul. Saul, um rei, que ao invés de ouvir Deus, tinha pessoas para estar do lado dele. Ele resolveu fazer umas consultas de umas cartomantes da região, para ver como ia ser o reinado dele, e você conhece a história. A gente vai caminhando e chega em Davi, que num momento de fraqueza, não só cometeu um adultério, como ele foi conivente na morte de um homem inocente. A Bíblia não esconde essas coisas. Não esconde, por exemplo, que Salomão, sendo um homem, como diz pelo Rogério hoje, uma das mentes mais brilhantes que o mundo conheceu, mas no final da vida dele, Salomão envelheceu, mas não amadureceu. Se tornou velho, mas não maduro no caminhar com Deus. E na sua velhice, ele foi conivente com as idolatrias dos deuses do Egito, e isso trouxe um monte de confusão para a vida dele. A gente vai caminhando pela Bíblia e vendo que a Bíblia não esconde histórias de fracassos humanos.
E é por isso que eu queria te encorajar hoje. Se a sua vida tem partes delas que você gostaria de apagar, se a sua vida tem horas que você fala assim, isso é um período escuro da minha vida, queria dizer para você, não se preocupe com isso. Porque a história de Jesus de Nazaré é um Deus que se fez gente, veio habitar entre nós para salvar gente complicada como eu e você. Amém, gente? Se você quiser dizer para quem está perto de você, fala assim, olha, não esquenta a cabeça não. Corre para Deus. Deus gosta de gente, complicada como eu e você. Eu vou dizer complicada, para facilitar a nossa vida aqui. Complicada, né? Aí fica mais fácil para a gente se encontrar. Dentre essa gente complicada que Deus amou e pelo qual Ele se doou em Jesus de Nazaré, a gente chega num sujeito chamado Pedro. Você já deve reparar que eu gosto do Pedro. Eu gosto do Pedro porque eu me vejo no Pedro. Pedro é um desse tipo de gente que é capaz de fazer coisas incríveis num dia e não precisa nem chegar no outro. Algumas horas depois, ele fazer uma grande atrapalhada. Tem alguns Pedros aqui ou não? Olha só. Tem, mas eu estou animado, tem mais gente como eu aqui. Pedro é esse tipo de gente, e é por isso que eu gosto de falar em Pedro, porque ele é humano como eu, humano com você, humano no sentido pleno da palavra, porque às vezes a gente olha para um outro irmão ou para alguém, e a gente acha que a pessoa não é tão humana quanto a gente, que não sente os mesmos problemas que a gente não tem dor de barriga. Tem gente que tem dor de barriga aqui? Isso, só fica por aí, Só prova que você é humano, isso. Que a gente tem necessidades. Tem hora que a gente é vencido por coisas tão bobas. Tem horas que a gente é atropelado por coisas que você fala assim, como é que eu não percebi isso? Faz parte da nossa humanidade isso. E quando a gente olha para Pedro, a gente olha em Pedro e a gente começa a identificar que era um sujeito que era às vezes firme e decidido. Era capaz de cortar a orelha de alguém que vinha prender a Jesus. Esse era Pedro. É o cara do impulso que ia lá e fazia as coisas. Mas ao mesmo tempo, Pedro era tomado por um sentimento de impotência quando ele estava, por exemplo, lá na casa do sumo sacerdote. E ele cheio de medo porque tinham prendido Jesus. E uma menina olha para ele e falou assim, você é aquele Pedro que andava com Jesus. Não é verdade? Ele falou, imagina que eu, coisa nenhuma. Pedro começa a se esconder como a gente começa a se esconder também de vez em quando na vida. E a gente começa a se esconder de coisas assim pequenas. Às vezes você é chamado para um ato de justiça e você fica com medo e se esconde. Às vezes a gente se esconde escondendo uma mentira, por exemplo. A gente é chamado a fazer um ato de justiça, a lutar pela justiça, a gente se esconde. Pedro também era assim. E Pedro vai lembrando duas coisas que eu acho fundamental para a gente. Primeiro, nós somos humanos. O fato de a gente ser salvo em Jesus não tira da gente a nossa humanidade. E eu quero dizer isso como um ato que você coloque no seu coração, como um ato de confiança em Deus. Quando a Bíblia diz em João 3,16, ela diz assim, porque Deus amou o mundo, gente humana, não foi Deus amou os santificados, não foi Deus amou aqueles que oram mais do que os outros, Deus amou o mundo, gente como eu e você, capaz de fazer coisas interessantes e capaz de grandes trapalhadas. Pedro mostra que Deus ama gente como eu. A segunda coisa que Pedro me ensina é que só tem uma solução para o ser humano que pode ser uma bênção e pode ser um grande problema. É ele ser acolhido pela graça de Deus. Amém, gente? Mesmo o melhor de nós não é boa coisa. Mesmo os mais equilibrados de nós não teria nada a oferecer a Deus.
Mesmo aqueles que a gente entende como já mais maduros na fé, ainda está muito, absolutamente muito distantes de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Aí você vai falar assim, pastor, mas aí a gente fica numa situação difícil. Eu falei, é verdade. A nossa situação é muito difícil. E é por isso que Deus olhou para nós e falou, olha, vocês não vão conseguir sozinhos. Aí o que Deus faz? Ele vem morar entre os homens em Jesus de Nazaré. Glória a Deus mesmo. Porque se não fosse isso, meu caro, a nossa caminhada seria de ladeira abaixo. Diga assim comigo, Senhor Jesus, obrigado. Eu estou aprendendo que eu sou humano. Eu sinto as coisas. Mas mais do que isso, eu estou aprendendo que a tua graça me basta. E essa é a melhor notícia da noite. Amém, gente? E a gente vai olhando para a vida de Pedro e começa a ver algumas características desse sujeito que era profundamente ativo e líder para resolver as coisas, mas por outro lado era capaz de tropeçar numa folha e cair. Como a gente é assim. Às vezes nós falamos de fé, nós falamos de crer em Deus, quando a gente está numa situação tranquila. Aí a gente olha para o nosso irmão e fala assim, meu irmão, creia em Deus. Deus é bom. E você está cheio de fé. Mas aí na semana que vem, e parece que Deus faz isso de propósito com a gente, você começa a experimentar aquele problema que você não dava. Aí você olha para o irmão, meu irmão, Deus Ele é bom, mas eu estou aqui, está apertando a coisa para mim. E é por isso que a gente precisa um do outro, porque tem dia que eu vou te encorajar, mas tem dia que eu vou precisar de você me encorajar. Tem dia que eu vou estar orando por você, mas tem dia que eu vou precisar da sua oração. E é por isso que a gente não pode deixar de andar em comunidade. Porque se a gente deixa de andar em comunidade, a gente vai experimentar esses dois momentos. E se você é pego num dia ruim, o que vai acontecer com você? Desmorona. E é por isso que é uma bênção a gente andar em comunidade. Amém, gente? Se você puder, fala para a pessoa que está perto de você assim, você é uma bênção. Olha como vem um sorriso para você, não vem? Agora quer ver, olha, melhora isso, torne essa pessoa humana, fala assim, tem hora que também você não é não. Se você é esposo ou esposa, você sabe do que eu estou falando. Se você está perto de um familiar, você sabe do que eu estou falando. Se você está perto de gente conhecida, você sabe do que eu estou falando. Porque isso faz de nós humanos. Olha o Pedro humano aqui. Pedro humano é aquele Pedro que estava sempre na frente das coisas. Pedro estava sempre perguntando. Do grupo de discípulos de Jesus, é aquele sujeito que sempre perguntava, dava uma opinião, ele arriscava. Certamente o que tinha uma coisa que Pedro não era tímido. Tinha nada com timidez com Pedro, porque alguém falava, ele já dava uma opinião, ele já estava na frente, ele arriscava. E eu queria que a gente aprendesse hoje com Pedro, que talvez a gente confunda esse conceito de timidez na nossa vida. Você sabe, eu quero dizer para você que a Bíblia não alivia muito a vida do tímido, não. Aliás, a Bíblia vai dizer para a gente orar para não ter um espírito de timidez. Porque às vezes a gente confunde isso. Veja como isso influencia na sua vida espiritual. Ser tímido não é ser introspectivo. O que é introspectivo? É aquela pessoa que é meio caladona, que fala meio para si. Isso é uma coisa do temperamento nosso. Cada um é de um jeito. Mas você, se você tem o Espírito de Deus em você, que age em você, você é chamado para abandonar a timidez. Porque se você continuar com a timidez, a sua fé não vai caminhar no nível que Deus quer que ela caminhe. Então fala assim comigo, Senhor, me ensina a vencer a timidez. Me ensina com Pedro. A gente está falando do lado bom de Pedro. Pedro era aquele sujeito também, que foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser escolhido. É muito interessante isso, porque André, ele vê João Batista fazendo o que está fazendo, ele fala, deve ser o Messias.
Mas ele pergunta para João Batista e percebe que não, o Messias não sou eu. O Messias está vindo, eu estou abrindo os caminhos. Aí ele vai e conta para Pedro, e estão os dois na praia, Jesus chega para os dois e fala assim, olha, para com tudo isso que vocês estão fazendo e me segue. E Pedro é aquele primeiro que toma um impulso e chega para Jesus, a gente vai te seguir, Jesus? Vocês vão seguir. Mas o que a gente vai ser daqui por diante? Vocês não vão pescar mais peixes agora. Vocês vão pescar homens. Estou chamando você para ser pescador de homens. E o que é que Pedro faz? Ele segue Jesus. Você deixaria, se você estivesse no lugar do Pedro, a sua pastelaria e atenderia esse chamado de Jesus? Será que a gente deixaria as nossas carreiras profissionais, a nossa segurança financeira, para ter um chamado de Jesus? Você está chamado para uma missão. A gente é capaz de fazer isso? Pedro era. Pedro era capaz dessas coisas. Veja, quando Jesus está fazendo uma pesquisa de opinião entre os seus discípulos no momento, e fala assim, ó, me diz uma coisa, vocês que estão do meu lado aqui. Quem que as pessoas por aí dizem que eu sou? Estão vendo eu curar pessoas, ensinar? Quem que elas dizem que eu sou? Quem é que fala pela primeira vez? Pedrão. Fala, pode deixar comigo, Jesus. Pode deixar que eu sei quem tu és. O Senhor é o Cristo, aquele Cristo que estava prometido no Antigo Testamento. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Olha que revelação que Pedro tem de quem é Jesus. É humano, mas é um humano inspirado por Deus de forma maravilhosa. Agora, esse Pedro, ele era estratégico também. Eu gosto muito de como Pedro trata algumas coisas. Pedro estava doido para perguntar a Jesus. Jesus estava falando assim, alguém de vocês vai me trair. Pedro olha para aquela fala de Jesus e fala assim, quem é esse sujeito? A gente precisa descobrir quem é esse sujeito. A gente pode já dar uma surra nele antes aqui. Mas se eu for perguntar para Jesus, não vai ficar legal para mim. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, quem é o mais amável? Quem é o mais doce aqui dos discípulos? Quem é aquele que fala que é aquele a quem Jesus amava? Ele diz, é João. É João. Então ele chega para João e João, pergunta para Jesus, quem é que vai trair? Pedro era estratégico. Ele sabia como entrar nos círculos de relacionamento. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Quando a gente precisa resolver um problema, dependendo da pessoa que você manda resolver o problema, você pode criar 2 problemas. Ou 3 problemas. Tem pessoas que não podem lidar com uma situação, que é a mesma coisa que pegar um elefante e colocar ele dentro de uma loja de cristais. Você imagina o que vai acontecer? Pedro compreendia isso, ele falou, não, se eu for falar, eu sou meio destrambelhado, não vai dar certo, vou mandar o João, porque o João é amável. E João vai lá perguntar para Jesus, esse era o Pedro. Olha outra situação de Pedro, a gente começa a falar sobre Pedro e fala assim, Pedro não tinha fé, ele estava andando sobre as águas, daqui a pouco era um homem de pequena fé e afundou. A minha pergunta é, se eu e você estivessem naquele barquinho no meio do Oceano Atlântico, e Jesus falasse assim no meio de uma tempestade, vem cá Joãozinho comigo, você iria? Colocaria a perna do lado de fora e falar assim, eu vou enfrentar isso. Mas Pedro fez. Pedro, humano como eu e você, capaz de fazer coisas absolutamente elogiáveis e louváveis. Mas Pedro vai mais adiante, a gente começa a olhar para ele e ver que no início de um relacionamento com Jesus, foi ele quem entendeu melhor que Jesus não era apenas um homem, era um Messias prometido nas Escrituras, que estava andando com eles. Certa vez, Jesus estava num daqueles momentos que a gente passa e a gente acha que as coisas com Jesus foi tudo muito legal, ele era Senhor, era Deus, ele mandava o vento parar e o vento parava. Mas teve uma hora no ministério de Jesus que a coisa estava numa espécie de uma crise, na humanidade de Jesus. Porque chegou um pessoal e falando assim, Jesus, a gente quer ver uns milagres aqui. Aí Jesus falou, não vou fazer milagre nenhum, porque vocês só andam atrás de milagres e não querem viver uma nova vida. E Jesus foi falando com essa gente, aí Jesus falou assim para eles, quem não quiser assumir a cruz que eu vou, a minha caminhada, quem não abandonar a sua vida, pode voltar.
Vocês acham que pouca ou muita gente voltou atrás? Uma tuia de gente, como diz o nordestino. Abandonaram Jesus porque a chapa estava esquentando. Ele estava começando a falar que ia para a cruz, que ia morrer. Voltou um monte. Aí Jesus fica só com um grupo de discípulos e adivinha quem estava lá no meio dele? Pedrão. E Jesus fala assim: e aí, Pedro, você não quer ir embora com esse pessoal que arregou? Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, para onde nós iríamos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Não é fantástico esse homem? Para onde que a gente vai, Jesus? Que conversa é essa? Eu deixei o meu barquinho lá, estou caminhando com o Senhor, você acha que eu vou com esses arregão aqui? O Senhor tem palavras de vida eterna. Quem sou eu, Pedro? Tu és o Cristo. O Senhor não é mais um rabino. O Senhor não é mais um homem inteligente. O Senhor é o Cristo que Moisés falou, que Abraão falou, que os profetas falaram. Eu sei quem o Senhor é. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se fosse só a sua carne, Pedro, seu lado ruim, você não falaria isso. Você foi soprado pelo Espírito de Deus, Pedro. E tem horas que a gente precisa de gente assim do lado da gente. Tem horas que a gente está assim, alguém de Deus vem e fala para a gente, e fala: meu Deus, esse cara é de Deus mesmo, né? Principalmente se é uma promessa boa. Quem gosta de promessa boa aqui? Deus está falando para mim que você vai trocar o carro. Aí o cara: oh, esse cara é de Deus, né? Manda outra, Jeová. Agora, se alguém fala assim: olha, sei lá, eu estou sentindo aqui que a prova vai aumentar, meu irmão, para vocês. Falam: não, para de brincadeira, esse negócio não é comigo, não. Pedro tinha essa capacidade, inclusive, de reconhecer que em Jesus havia onisciência. Não importasse o que eles falassem, Jesus já sabia o que eles estavam pensando. Teve uma situação muito interessante, que depois que Pedro falha, e ele está de cabisbaixo, e Jesus depois chega para restaurar Pedro, e Jesus faz uma pergunta das mais simples, mas das mais profundas. Olha para Pedro e fala assim: Pedro, diz uma coisa para mim, a gente está convivendo há 3 anos e pouco aqui, você já viu fazer de tudo. Mas Pedro, diz aqui para mim, olhando nos meus olhos, Pedro, você me ama, Pedro? Eu não sei, mas eu consigo enxergar Pedro meio desconcertado. Fala assim: mas o que o mestre está perguntando isso para mim? Eu deixei o barquinho, deixei a minha empresa de pesca, eu estou caminhando com ele aqui, a gente enfrentou uns romanos esse dia, tem um sinédrio aqui perseguindo a gente, como é que ele pergunta? Aí ele fala: Senhor, eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro de novo, olhando para esse Pedro que a gente está conhecendo, e fala assim: Pedro, de novo, você me ama, Pedro? Aí ele olha para Jesus já meio injuriado, fala: Jesus, eu te amo. Aí, como se não bastasse, Jesus olha pela 3ª vez e fala assim: Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Essas 3 perguntas de Jesus, elas definem muita coisa. Porque eu acho que há níveis de provações na vida da gente, que essas perguntas cabem. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida, que elas são difíceis, mas não muito difíceis. E durante essa passagem, a gente continua amando a Deus, servindo a Deus, mesmo que a nossa oração não está sendo respondida como a gente pretende. E é como se Deus falasse assim para a gente: você me ama mesmo? Você é capaz de passar por isso e continuar sendo fiel a mim? Era a pergunta que estava sendo feita a Pedro aqui. Na 3ª vez, Jesus faz a pergunta. E Pedro identifica em Jesus que ele é absolutamente onisciente, que ele sabe o que Pedro está pensando, e ele dá uma resposta muito interessante. Ele fala assim: Jesus, tu sabes de todas as coisas, é por isso que o Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que Pedro estava falando? Não adianta tentar enganar o Senhor. O Senhor sabe o que eu estou pensando aqui. O Senhor conhece lá no profundo do meu ser. Não adianta eu falar uma coisa na minha boca que o meu coração não está sentindo, porque o Senhor me conhece. Sabe o que eu quero dizer para você?
que Deus te conhece tanto, que até quando você está orando coisas estranhas, Ele te dá a chance de você ainda assim estar em comunhão com Ele. Amém, gente? Será que sou eu que quando oro, às vezes oro algumas coisas estranhas? Tem oração que a gente começa assim: Senhor, Tu sabes o quanto eu sou fiel a Ti. Tu sabes que eu tenho sido um dos melhorzinhos lá da minha igreja, Senhor. A gente começa a pintar um quadro para Deus e Deus olha para a gente assim. Eu estou olhando lá dentro. Não é isso que você está falando, estou olhando lá dentro quem é você. Senhor, eu tenho sido uma das pessoas que mais perdoam na minha redondeza. Aí Deus está olhando lá dentro. Mas nem aquela briga da lavagem de louça entre a mãe e você resolveu ainda. Deus está olhando lá dentro. Olha que Jesus ensinou que a oração não é uma coisa que a gente fala, ou que Deus fala para a gente. A oração é algo que Deus vê em nós. Porque Jesus ensinou assim: quando você for orar, você vai e entra no seu quarto e faz o quê? Fecha a porta. É uma conversa entre você e Deus. E Deus que vê o que está acontecendo, Ele vai olhar para você. Então, quando eu estou cantando, Deus está olhando para mim. Quando eu estou servindo nos ministérios, Deus está olhando para mim. Quando eu estou na minha casa, não importa o que eu falo, Deus está olhando para mim. E Pedro percebeu isso, então ele fala assim: ó, não adianta eu falar aquilo que eu não sou, porque ele sabe. Então ele fala assim: Senhor, eu te amo, porque Tu sabes de todas as coisas, não adianta eu falar diferente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me conhece aqui dentro. E ainda assim, conhecendo os meus problemas, as minhas limitações, o Senhor continua me amando. Me ensina a orar como Pedro. Tu sabes de todas as coisas. E Tu sabes que eu te amo. Amém. Não é mais fácil orar assim? Não é mais libertador? A gente não colocou Deus na parede. A gente não colocou o nosso crédito diante de Deus. Deus, olha o meu crédito com o Senhor aqui, quebra o meu galho. Não. Você abriu o seu coração e fala assim: Deus, o Senhor está olhando aqui dentro. Portanto, não tem como eu enganar. Então eu sei que o Senhor, conhecendo o que eu sou e ainda me amando, então eu não tenho mais nada o que fazer, senão me abrir para viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Amém, gente? Mas se você acha que esse Pedro era só gente boa, como eu diz aqui, era o cara que não era tímido, portanto isso era uma boa característica, era o Pedro das estratégias, era o Pedro que era ligeiro, era proativo, era aquele cara que alguém precisava de alguma coisa, ele já estava fazendo, mas Pedro não era só isso. Em muitas situações, Pedro era aquele sujeito precipitado, como eu, né? Eu e você. Aquela gente que estava dando passo a mais na beira do precipício. Certa vez ele com Jesus estava num ambiente muito legal, acho que tinha tido um louvorzão bom, ele estava animado, que estava tudo acontecendo, pescaria, milagre. Falou: esse negócio aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, né? Estava lá naquela festa tal, e Jesus fala assim: olha, eu vou para a cruz, está chegando o momento, eu vou ter que caminhar para a cruz. Pedro falou: Jesus, deixa dessa história de cruz, rapaz. Nós vamos para Roma aqui, nós vamos caminhar para o Império Romano. Para de falar com esse negócio de cruz. Jesus: não, nós vamos para a cruz. Porque o segredo está lá, é lá que vai haver a redenção. E Pedro vai para cima da história toda e fala: não tem nada de cruz não, Jesus. E que se for necessário morrer pelo Senhor, pode deixar comigo que eu faço isso. Precipitado ou não? Quantas vezes eu e você agimos desse jeito? Não pode deixar que isso aqui eu resolvo, está comigo, está com Deus. Pode deixar comigo que eu, quando pego a coisa para fazer, eu vou até o fim. Quantas vezes a gente faz isso na família, no trabalho, na igreja, nos ministérios? Pastor, eu estou a fim de trabalhar muito, porque eu acho que aquele outro irmão, o Joãozinho, não está trabalhando bem não. Pode colocar eu que... Amém, esse é Pedro.
2 semanas você procura, onde está o irmão? Nem eu, nem você sabe. Já desapareceu. Essas precipitações estavam com Pedro. Num dos acessos de precipitação, tem um soldado que vem prender Jesus, junto com a equipe lá do Sinédrio, com Judas. Pedro fala assim, vocês vão prender quem? Jesus? Não, não vão prender não. Puxa a espada, já dá uma espadada no sujeito, é só a orelha que sai caindo por lá, né? Não é parecido com a gente? Às vezes você está lá na sua casa, e a coisa começou a ficar difícil, a mulher falou mais alto, aí você também falou mais alto. E no momento que é para você não ser precipitado, você é um pacificador, você puxa a espada também e fala, pode vir quente que eu estou fervendo também. Quem aguenta mais, chora menos. É assim que Pedro estava. Jesus perto já de ir à cruz, ele queria se reunir numa reunião íntima com seus discípulos, era a última ceia, e Jesus faz um ato impensado de humildade, ele tira as suas roupas comuns, coloca uma toalha aqui na cintura e fala assim, hoje eu vou lavar os pés de vocês. Todos os outros discípulos acharam estranho, mas ninguém falou nada. Adivinha quem falou? É ele de novo. Que coisa é essa de lavar pé, Jesus? Que história é essa? O senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. O senhor é um mestre. A gente está num projeto de poder aqui. Nós vamos derrubar os caras de Roma lá. Eu vou ser ministro aqui. Eu estou esperando ser ministro. O senhor está falando que vai vir lavar o pé? Para com essa história, Jesus. Jesus olha para Pedro e fala uma frase meio enigmática para Pedro. Fala assim, Pedro, você não está entendendo nada do que está acontecendo agora. Mas você vai entender mais tarde. Jesus estava falando até do tipo de morte que Pedro ia ter. E Jesus continua falando assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Sabe do que Jesus estava falando? Falou, Pedro, amigos, gente que é íntima, lava pé um do outro. Se a gente não ganhar esse nível de intimidade, você nunca vai me conhecer de fato, você vai ser sempre precipitado. Quando Pedro olha essas frases de Jesus e ele é sempre intenso, qual é a resposta esperada de Pedro? Se ele fosse João, se ele fosse Felipe, ele ia falar, Jesus, eu entendi legal. Mas Pedro não era assim. Pedro era intenso demais. Ele olha para Jesus, como é o negócio? Se o senhor não lavar o meu pé, eu não tenho parte contigo, então dá um banho aqui, Jesus. Vai, joga dentro da caixa d'água, se precisar. É fantástico esse homem, porque ele tem essa capacidade de se voltar rapidamente, de mudar, de reconhecer o erro, de começar a reconstruir de novo. E esse Pedro vai ensinando na nossa vida que a gente precisa ter firmeza diante de situações da nossa vida. Mas ter firmeza não quer dizer que você vai ser aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Tem gente assim ou não tem, gente? Diga assim comigo, Senhor, não me deixa confundir. Firmeza é uma coisa, excesso de confiança é outra. Você quer ver o que é firmeza e o que é excesso de confiança? Não sei quem viu aqui a luta do Anderson Silva. Quem viu aqui? Quem leu a Bíblia essa semana? Vocês viram o que é excesso de confiança lá? Viu o Anderson lutando? Enquanto ele lutou sério, ninguém derrubou o cara. Mas ele entrou numa brincadeira de fazer assim, e de não sei. Chegou uma hora o cara acertou no feijão, não, na pera, né? É pera. Acertou na pera dele e ele dormiu. Não levantou mais. E às vezes a gente caminha pela vida com esse excesso de confiança. Você fala assim, comigo não, comigo isso aqui não acontece. Não acontece, meu irmão? Não, pode deixar, comigo isso não sai da minha boca. Não sai. É só a gente caminhar com excesso de confiança, que logo, logo a vida vai mostrar para a gente que a coisa não é assim. Então diga assim comigo, eu preciso ser firme
mas sem excesso de confiança. Juízo. Amém, gente? E eu caminho para as últimas palavras dessa mensagem. Que esse Pedro, que era fantástico, e era capaz de tropeçar num cisco, que a gente se identifica com ele, foi vencido várias vezes por coisas pequenas. E é interessante como ele é vencido no seu corpo, às vezes na sua alma, e às vezes no seu espírito. Esse Pedro que prometeu a Jesus, como eu e você prometemos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Compreende a dimensão do que você está cantando? Esse mesmo Pedro que era capaz de cantar isso, Jesus falou assim: gente, eu estou no meu dia de angústia, estou perto da cruz, eu sei que é o meu caminho, orem aqui comigo. Conhecendo o Pedrão, como é que o Pedrão respondeu à primeira vista? Como é? Tem culto de intercessão hoje? Estou lá. Onde é que a gente vai orar, Jesus? Que monte que é? Aí Jesus se retira um pouco para orar. Quando volta, o que Pedro está fazendo? No ronco, gente. No ronco. As pessoas que estão perto da gente também não é assim. Às vezes você está precisando muito de uma palavra amiga, de um amigo, de um irmão, e você fala para alguém e fala assim: posso contar contigo? Pode. Vou orar, amanhã mesmo já faço um jejum. Aí você encontra o cara no outro dia, ele está na churrascaria. Pedro era assim, vencido pelo sono. Às vezes a gente é vencido pelas coisas mais comezinhas, mais simples, a gente é vencido. Pedro demonstra medo no momento que ele tinha que mostrar que ele era um dos mais proeminentes discípulos de Jesus. Jesus está preso, a coisa pegou, a chapa esquentou, ele está lá no meio, perto de uma fogueira com soldados ali do Sinédrio, e alguém fala assim: Pedro, você é um dos discípulos de Jesus, uma menina. E ele fala: imagina, você está com história afiada. Não, Pedro, eu vi você na foto no Facebook com Jesus, Pedro, você estava lá. Fala, imagina, você estava olhando, era um Facebook pirata que você estava vendo, eu não estava lá coisa nenhuma. Correndo das suas responsabilidades. É esse Pedro que estava com Jesus no barco, mas o vento estava soprando e ele estava morrendo de medo, vencido pelo medo, como eu e você. Esse Pedro que era capaz de ter revelação de Deus e dizer assim: Jesus, tu és o Cristo, eu sei quem o Senhor é. Mas alguns minutos depois, ele estava sendo repreendido por Jesus, e Jesus falando palavras duríssimas para ele, dizendo assim: afasta-te de mim, Satanás, porque está me impedindo de caminhar o caminho que eu tenho que fazer. Eu termino essa mensagem dizendo a você que você deve olhar para você mesmo e considerar que você é um ser humano. Deus não veio salvar super-homens nem super-mulheres. Deus veio salvar seres humanos. E que salvar seres humanos não é um processo que Deus faz porque nós estamos melhorando ou nós merecemos uma coisa. Deus sabe quem você é. Deus sabe o melhor de você e creia, o pior de você. Deus sabe quem você é em público e quem você é a hora que ninguém está vendo você. Deus sabe isso. E sabe qual é a boa notícia? Ele continua te amando e dando oportunidades para você. Não é encorajador isso? Quando a gente fala assim: olha, nem eu me aguento, aí Deus olha para você, mas eu te aguento e continuo te amando. Eu levanto todo dia animado com isso. Deus é bom. E a graça dele me alcança todos os dias. E faz eu ter esperança, que ele está construindo em mim, você é alguém muito melhor. Amém, gente? Quando a gente olha para Pedro,
a gente começa a orar numa oração mais madura. Em vez de mostrar para Deus quem a gente é de bom, a gente olha para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou e sabe que eu te amo. O Senhor sabe das minhas limitações e ainda assim insiste em me amar. Agora, sabe qual é a boa notícia para você? É que a Bíblia diz que a força que deve chegar em você para mudar quem você é, não está dentro de você. É a força que vem do Espírito Santo para você. A autoajuda não vai resolver o seu problema, embora alguns princípios da literatura possam te ajudar. Mas eu já disse aqui e vou repetir a diferença do que é a fé cristã e do que é a autoajuda. A autoajuda diz que tudo que você precisa está dentro de você para você melhorar. O Evangelho diz ao contrário, que a força para você vencer todas as suas dificuldades está em Deus. Através do Espírito dele, ele dá forças para você vencer. E se você não se convenceu disso, lembre que a autoajuda é o mesmo que alguém tentar se levantar do chão puxando o próprio cabelo. Vai dar certo isso? Para quem tem pouco cabelo, então nem tente, meu irmão. É 2 vezes mais difícil. A Bíblia está dizendo que nós somos levantados pelo poder da palavra de Deus, que o Espírito Santo faz verdade em nós. É por isso que diante do seu momento de tristeza, de abatimento, de falha, se você perguntar para você quem é você, você mesmo fazer essa pergunta, você vai aprender a responder como Paulo respondeu. Paulo disse assim: o Senhor veio para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o pior deles. Mas tem uma coisa: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Amém? Levanta a sua mão assim comigo, fecha os teus olhos e ore assim: Pai, igual a esse Pedro, eu também sou. Tem coisas que são boas em mim, mesmo que não sejam muitas, mas também tem coisas das quais eu me envergonho, das quais eu não quero mais. E eu sei que sozinho eu não consigo superá-las. E é por isso que eu quero orar como esse Pedro, que era humano e que foi abraçado pela tua graça. Eu quero orar assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Me ajuda na minha jornada, me ajuda a vencer o maior dos meus inimigos, eu mesmo, a minha arrogância, a minha prepotência, a minha insensibilidade. Me ajuda a ser fiel. E assim como o Senhor restaurou Pedro, me restaura hoje, me coloca de pé. Que o teu Espírito Santo me dê forças, porque é a alegria do Senhor que é a minha força. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que você caminhe crescendo em graça e conhecimento do Senhor. Eu queria orar com você, e eu queria pedir que você ficasse de pé. E nós vamos cantar um hino que tem tudo a ver com o que falamos aqui hoje. A você que tem coragem de abrir o seu coração para Deus e falar assim: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero mudar, eu quero crescer. Eu quero superar as minhas deficiências como Pedro superou. Então a gente pode cantar, vamos cantar. Essa música diz: nunca mais eu serei o mesmo outra vez. Eu não volto mais atrás. Eu já decidi.
E o que é que a gente decidiu? A gente decidiu viver a vida de Deus. A gente decidiu a não lutar mais com as nossas forças e com a nossa capacidade. A gente decidiu fazer do Senhor o nosso pastor. Se é o seu caso, levanta sua mão assim comigo. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, e nada de que eu preciso vai me faltar. Eu já decidi isso, em nome de Jesus. Amém, gente.